paz do Senhor, é uma alegria estar aqui. Para mim é uma festa que a gente se sente bastante em casa, né? Porque malas é a minha realidade, né? A realidade da nossa família. Tem muita mala lá em casa. Tem a mala que são para as viagens mais rápidas, para as mais longas, para aquelas que tem que levar roupa de neve, é tudo assim. Nós vivemos no meio das malas, né? Mas estou me sentindo em casa aqui. Eu vou estar falando um pouquinho sobre nós irmos além das fronteiras do nosso egocentrismo. Porque eu entendo muito bem quando nós nos sensibilizamos pela palavra do Senhor e fazemos isso, qualquer fronteira vai ser alcançada e superada por nós. Porque o Senhor é o Deus que criou todas as coisas, e quando eu tive um chamado missionário com 4 anos de idade, né? Eu tive que perguntar para minha mãe, eu disse, mãe, que idade eu tinha quando o Senhor me chamou? Daí ele falou, minha mãe falou 4 anos. Então, não há limites, né, para o Senhor nos chamar. E quando ele me confirmou meu ministério, ele já falou sobre nações. Então, com certeza, quando a gente rompe definitivamente essa barreira do nosso egocentrismo, o mundo realmente está, né, nas nossas mãos para alcançar e levar o Evangelho em todas as nações. Você crê nisso, que você tem responsabilidade com todo esse mundo? Amém. Amém. Nós somos o corpo de Cristo, representantes dele aqui. E é interessante, né? Eu vi o pastor falar ali, realmente nós temos que entregar, nos doar, e até a nossa vida mesmo, né? Até a nossa vida. Eu vejo assim, eu sou assim, sobrevivente de tantas coisas que já aconteceu, de eu estar com o pezinho, né, na morte, e Deus falou assim, você não terminou ainda o que vai fazer, então volta. Então, foi muito doido a última experiência que eu tive. Eu sou escritora, estou já no 3º livro, mas esse 2º livro foi uma coisa muito importante, porque eu fiquei durante 4 anos, tentando trabalhar o livro, né? E eu ia falar sobre sabedoria de Deus, então eu estava estudando antropologia, sociologia, psicologia, as logias daí, né? E eu trabalhando bastante nisso, e eu tive um AVC hemorrágico. Pifei completo, assim. E quando eu voltei, né, fiquei na UTI, e o neurologista não teve, até hoje ele não sabe qual foi a causa, porque das 17 possibilidades eu não me encaixava em nenhuma delas. Então, minha saúde estava perfeita, a parte de cardiologia, tudo ok, neurologia, então tá tudo ok. Mas Deus me deu um presente, né? Meio estranho falar isso. Deus me deu um presente que foi dar um apagão, né? Ele reformatou a minha mente, literalmente. Porque meu médico chegou e falou, Denise, olha, você teve nessa região aqui, o coágulo era enorme, né? Você teve assim uma região muito grande de memórias apagadas. Eu disse assim, puxa, então eu fiquei catando coisa, né? O que eu tinha esquecido? Perguntava para minha mãe e tudo mais, né? E eu não encontrava nada assim que minha memória não estivesse respondendo como sempre, né? E eu disse, mas o que foi? Daí passou uns 3 meses que eu fiquei meio de recuperação. Quando eu ganhei alta, né, o médico disse, você está em alta, você não vai tomar medicamento nenhum, está perfeito, então volta ao normal. Daí eu fui escrever, né, voltar a escrever. Eu não lembrava mais de nada do que eu tinha escrito, nem do conteúdo, nem sobre o que eu estava falando, nada. Daí eu disse, olha só, gente. Daí o que eu fiz? Não abri mais meus arquivos, deixei eles lá e só peguei a Bíblia. Então, eu fiquei 1 ano só, de Gênesis a Apocalipse. E é interessante, a palavra explica a palavra. E é muito legal, não preciso mais de nada. E foi isso que aconteceu. Deus me trouxe o entendimento sobre a sabedoria dele, desde Gênesis a Apocalipse. Foi uma aventura incrível, assim.
E Deus tem me mostrado. Então, esse livro... Estou fazendo a propaganda, nem sabia se podia. Mas eu tô vendendo aqui, né, se vocês quiserem. Vai trabalhar essa questão de como o conhecimento humano é construído pela sabedoria de Deus. E daí eu trabalho toda essa questão, mostrando o potencial que nós temos como corpo de Cristo, que dependemos dessa sabedoria. Então, se tem alguém para alcançar a verdade nessa terra, em qualquer área da ciência, somos nós. Amém? Amém. Amém. Isso é uma verdade, né? Até meu filho é criacionista, né? Ele está corrigindo, ele não está nos Estados Unidos, está na Europa, ele está em Bristol, né? Lá na Inglaterra. Deixei ele agora, terça-feira lá, foi voar, chegou agora. Lá ele vai fazer mestrado e, ao retornar, ele já trabalha desde os 15 anos dando palestras, mas ele quer cada vez mais ter acesso, né, a algum conhecimento para que ele possa ser doutor em evolucionismo, para falar que é uma mentira, é um engano. Né? Vai ser meio difícil eles não ouvirem, porque ele vai ser doutor no assunto. Mas ele sempre fala para mim, quanto mais eu estudo o evolucionismo, mas eu tenho certeza que é um engano, é um sofisma, né? Amém. Mas tá bom. Mas então eu gostaria de meditar um pouquinho com vocês sobre essa questão do romper as fronteiras do nosso egocentrismo. O meu primeiro livro, ele fala sobre viver para morrer. Morrer para viver. Então é exatamente o grande segredo nosso. Quando morremos para nós mesmos, né, o Espírito Santo tem todo o espaço para agir. Amém? Amém. Que bom se fosse sempre assim, né? Ele ter todo o espaço da nossa vida para agir. Mas é assim que nós temos que viver, como seres espirituais, como seres eternos aqui na Terra. A palavra fala de vir ao reino de Deus aqui. E nós temos que permitir isso. Amém? Cada dia, em cada escolha, em cada postura que nós venhamos ter, permitir-nos fazer com que o céu, né, esteja aqui na terra. Amém? Amém. Não só no tempo de adoração, é na segunda, na terça, na quarta, na quinta, lá no nosso trabalho, na universidade, né, em todo lugar. Esse céu maravilhoso vir à terra e transformar vidas. Amém? Bom, então vamos começar. Vamos lá para Efésios, por favor. Vamos abrir nossas Bíblias e ler Efésios 3, capítulo 3, a partir do 8 até o 10. A palavra nos diz: a mim, o menor de todos os santos, me foi dado essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, nós, como corpo de Cristo, a Igreja do Senhor, ela vai refletir, revelar para esse mundo a multiforme sabedoria. Que coisa incrível! O mundo, ele só consegue unidade na igualdade. Nosso Deus, tão criativo, tanta diversidade, né? Nós vimos músicas, ritmos, línguas, né? As bandeiras, vocês notaram, né? As cores, os desenhos, cada cultura. Então, o nosso Deus é o Deus da diversidade, mas que pelo amor dele há verdadeira unidade. Então, nós como corpo, sendo um em Cristo, nós vamos revelar para esse mundo a multiforme, as várias formas da sabedoria de Deus. Amém? E isso é tremendo porque ele transcende até o só falar, mas é o viver o evangelho em toda a sua essência, para que as pessoas conheçam esse Deus maravilhoso. Bom, então, essa igreja que é responsável, né, por
transmitir, revelar essa multiforme, com certeza vai exigir de cada um de nós o posicionamento, amém? Somos todos missionários, somos aqueles que vão responder ao ID de Jesus, amém? Então, eu gostaria de ver com vocês qual é o nosso grande problema para que nós não estejamos muitas vezes tão ativos a nível de cada membro desse corpo. Primeira coisa, não é questão de não sabermos necessidade. Eu creio que aqui todos nessa sala entendem a necessidade de levarmos o evangelho, não é verdade? É só ligar a televisão, ouvir nosso vizinho, ver o sistema educacional nosso, né, com que está corrompido. Está aí, a necessidade está aí. Quando ouvimos notícias, né, de tantas nações ali com problemas terríveis, não só catástrofes naturais, mas situações de guerras e tantas coisas. Então, necessidade não é a questão que vai me fazer mover. Vocês estão entendendo? E, aliás, essa questão de se mover por necessidade, ela é muito limitada. Então, o nosso problema não é saber de necessidade. Porque isso, muitas vezes, nós ficamos sabendo de tanta necessidade e não movemos nem um músculo. Não é verdade, gente? E deixa eu falar, quanto mais sabemos, mais estamos endurecendo o nosso coração. Ou é impressão minha? A internet, ela nos dá acesso a tanta informação, não é verdade? Qualquer coisa, você pode, né, digitar lá a frase, quero saber por situação econômica de tal país. Né? Então, qual é o nosso problema? Né? Necessidade, com certeza, nós estamos aí bastante inteirados sobre as necessidades e muitas vezes não nos movemos. Não é também a questão de ficar tentando decidir o quanto eu tenho que ser proativo. Porque a gente sempre está pensando assim, o quanto que vai sobrar do meu dinheiro, quanto que vai sobrar do meu tempo, quanto vai sobrar da minha energia. Vocês estão entendendo? A gente está sempre preocupado para fazer um planejamento, para ver até quanto eu posso participar. Se a gente começar assim, começamos errados. O pastor mesmo já falou ali sobre dar o melhor, né? Prioridade. Eu sou professora de português, né? Essa questão da palavra, eu valorizo muito palavra, ainda mais essa que não dá para acrescentar nenhuma vírgula, né? Mas esses versículos, eles não são desenhados romanticamente para mim só me deixar inspirado, não. São verdade. Amém? Amém. E o Senhor sempre está falando ali para a gente colocar em primeiro lugar. Primeiro lugar. Nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas então a questão não é saber a necessidade, não é ficar negociando até como que eu vou participar de levar esse evangelho, né, às nações e a todo aquele que precisa ouvir. Não é por aí. Mas é uma coisa bastante importante, que é eu entender e viver a minha identidade em Cristo Jesus. Amém? Quando eu entendo quem eu sou nele, eu vou entender dois grandes princípios de toda a nossa vida. É que nós fomos criados. Vejam bem, nós fomos criados para nos relacionar com Deus e com o próximo. Amém? Todo o nosso desenho físico, todo o nosso desenho de personalidade e sentimentos,
Nós somos desenhados para nos relacionar. Amém? Relacionar. E quando eu falo de relacionar com Deus, eu não estou falando de separar 20 minutos das 24 horas para sentar e meditar, não. Né? E na pressa a gente pega... sabe aquele negocinho de promessas, aquela caixinha de promessas, né? Deu pressa ali, né? Pega um versículo básico para ficar pensando. Não é isso. Vejam bem, Deus criou as horas, os dias, por causa de nós, não é verdade? Ele é além da eternidade. Ele sempre existiu, né? Então, a eternidade foi criada por causa de nós. Teve um começo, não vai ter fim. Amém? Tá, então teve um começo, não vai ter fim. Deus criou o dia para nós. Sabe por quê? Essas 24 horas é para nós nos relacionarmos com Ele. A palavra fala que a gente deve identificá-lo em nossa vida, amém? Identificar em todas as situações. Identificar quando nós estivermos para decidir, não depois que decidiu. Vocês estão entendendo? Depois que decidir, a gente vem quebrado, destruído, ainda colocando a culpa, né? Deus, o Senhor deixou, permitiu. Não. É relacionar com Ele, saber o que Ele pensa. A palavra de Deus, ela deveria ser lida, meditada, estudada, decorada por nós. Não é uma opção, seria uma boa, você gosta de estudar, não é isso. O Filho de Deus deveria conhecer essa palavra, né, de cabo a rabo. Decorá-la. Estudá-la. Não tem problema ficar velha assim, não. Isso aqui tem 3 anos de Bíblia. Eu tenho que trocar sempre, né? Já está desintegrando. Mas erreis porque não... Ai! Aqui tem tudo. Tudo que eu preciso para não errar. Não entristecer o coração de Deus. Tem tudo. E olha, sinceramente, como nós somos privilegiados termos um país que nos dá essa liberdade, amém? Amém. Nós temos liberdade. É privilégio. O que você está fazendo com esse privilégio de liberdade? Espero que você não esteja esperando uma perseguição. Pode vir, né? Para ajudar a gente a lembrar, né, do que é prioridade para nós. Mas, então, nós fomos criados para relacionarmos com Deus. Dependermos dEle. Quer ver uma coisa para você ter alvo de vida? Teu alvo maior de vida deveria ser cumprir os sonhos do coração do Pai. Que tal, hein? Sair da limitação de cumprir os meus sonhos, os meus projetos, né? Sinceramente, quando a gente faz essa troca, a gente diz, olha, Senhor, eu vou cuidar das tuas coisas e o Senhor cuida da minha, é a melhor coisa que se podia fazer. Eu, por exemplo, não cuido muito bem das coisas de Deus, mas Ele capricha com as minhas. Eu fiz uma troca inteligente. Não sei se vocês sabem, nós não sabemos o que é melhor para nós. Nós não sabemos cuidar de nós. Então, quando a gente permite que Ele seja aquela rocha de refúgio, e a gente só vai correr atrás de cumprir os sonhos dele. Outra coisa sensacional que acontece é que nós ficamos realizados. Vocês entendem o que é realização? Realização profissional, emocional. É só Deus que permite isso, gente. Eu fiz 2 faculdades, um monte de coisa. Eu uso tudo para o reino. Deus permite que eu use tudo. Então, eu sou realizada profissionalmente,
como mãe, como esposa. Mas eu não estou correndo atrás dos meus sonhos. Mas por tabela ele me dá a realização plena. Só de quebra. Essa é a matemática de Deus. Melhor é dar? Melhor é dar. Sabe por quê? Porque quando Deus nos teceu, Ele nos criou a imagem e semelhança dele. E tem uma característica dele que Ele colocou no nosso DNA que não sai. É que nós temos o DNA dele de doador. Por isso que o homem, quanto mais egocêntrico, mais miserável ele é. Vocês estão entendendo? Porque a nossa essência é doar. É servir. Sair de si mesmo. Amar. Ali a gente encontra tudo. Tudo que precisávamos, tudo que almejávamos e não sabíamos. Esse é o mais incrível. A gente nem sabe o que é. Mas nós fomos criados para nos relacionar com Deus. Nesse nível de intimidade, de dependência plena. E também nós fomos criados, tecidos, para cumprir um propósito, para cooperar com o Criador. Vocês já pararam para pensar que o mundo foi criado a nível de matéria-prima? Era tudo matéria-prima, né? Então ele cria o homem com habilidades, dons, talentos, inteligência, coloca num lugar onde só tem matéria-prima. Daí está lá o homem, habilidades, matéria-prima e ele, sabedoria. Então, imagina, que associação perfeita para que esse mundo desenvolvesse e respondesse às necessidades da humanidade. Mas o mais incrível é que depois o pecado vem, interrompe isso aí, mas em Jesus Cristo, nós podemos ter de novo esse potencial, essa possibilidade de ter acesso a trabalharmos em cooperação de novo com Deus. Amém? Ele propiciou isso. Jesus propiciou com autoridade e poder de eu permitir depender de novo de Deus Criador. Então, esse relacionamento e mais a cooperação, de eu permitir que todas as minhas habilidades... Outra coisa, gente, você foi criado, apropriado para cumprir o propósito de Deus. Vamos repetir isso? Eu fui criado, apropriado para cumprir o propósito de Deus. Você crê nisso? Porque falar de boca para fora é legal, mas crer nisso é muito, muito importante. Você tem todo o potencial de, dependendo dele, você cumprir o que ele planejou para você. Isso é uma verdade. Então, nós fomos criados para nos relacionar com ele e para colaborar. E essas duas grandes características, tanto de relacionamento quanto de cooperação, é que significa de sermos criados para glorificar o nome dele. Amém? Naquilo que somos e naquilo que fazemos. Amém? Então, tudo deveria ser para a glória dele. Vamos lá para João 10. João 10, 9 e 10, um trecho bem conhecido. E diz o seguinte: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagens.
O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu não sei vocês, mas eu trabalho com aconselhamento, né? Trabalho já há 40 e poucos anos com aconselhamento. Olha, essa questão de vida abundante aqui está parecendo uma coisa retórica. Porque o que as pessoas estão vindo... Eu estou falando aqui da nossa família, né? Estamos lavando roupa suja agora, tá? Estou falando nós mesmos cristãos. Não temos vivido mais, experimentado mais, nos apoderado em Cristo Jesus dessa vida abundante. E eu não prego prosperidade, aquelas coisas meio desassociadas de uma dependência de Deus, não prego nisso. Estou falando vida abundante, sabe? Senso de realização, senso mesmo profundo de realização. Aquela coisa do independente das circunstâncias, eu estar bem. Independente da circunstância, eu estar confiante no Senhor. E aqui a palavra fala, então, que ele é a porta, esse Jesus, né? E vocês sabem muito bem que porta tem dois lados, né? O que está dentro e o lado de fora. E nós, antes de Jesus, né, de encontrarmos Jesus, nós estávamos ao lado de fora, né? E essa porta, então, ela está escrita: vinde, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, né? Então, esse Jesus é aquele que convida para a gente entrar. E para, em confiança nele, entregar todas as nossas mazelas, não é? As nossas dores, as nossas amarras, que esse mundo estabelece em nossa vida, para que ele possa operar, então, perdão, justificação, cura, libertação, amém? E nós entramos, então, nessa intimidade. E nós deveríamos nos apoderar, por fé, dessa verdade. Entrar. E a palavra fala que deveríamos entrar e sair. E em outros trechos, mas em outros 2 trechos na palavra do Senhor, fala muito sobre isso do entrar e sair, especificamente sobre esse assunto. E é interessante que nós, como ovelhas, vamos achar pastagens lá fora depois. Ele diz que nós entraríamos e sairíamos e acharíamos pastagem. É interessante, né, que a pastagem não está ali dentro. E geralmente dentro é o lugar confortável da nossa vida. Onde está tudo certinho, sabe? A gente gosta muito de tudo certinho. Evitamos situações, né? Eu me lembro, a gente trabalhou muitos anos no Rio de Janeiro, era com lá favela. Eu fazia até discipulado junto com os traficantes, eles tiravam os papelotes, as armas, então, aquela coisa doida assim de Rio de Janeiro. Depois a gente foi para Maringá. E a gente ficou catando, né, alguma coisa para fazer lá. Menino de rua não tinha, e os coitados dos meninos de rua eram 5, eles não podiam nem ver a gente mais. Mas daí eu disse assim, vamos sair de noite, né? Vamos lá nos barzinhos, sentar ali junto com aquelas pessoas, porque tinha muito barzinho com aquelas mesinhas para fora. Daí eu comecei a convidar a igreja, daí o pessoal, não, imagina, meus jovens vão sentar lá no barzinho com bebida ali. Eu disse assim, mas se o cara não pode sentar numa mesinha e deixar de agarrar uma cervejinha básica ali, pô, então título de incompetência de discipulado, né? Mas nós tentamos sempre nos esconder das coisas, ficar num ostrismo, uma coisa doida assim. Mas o Senhor está nos chamando para sairmos, né? Para sairmos. E esse sair significa o ide, né? Então, de um lado, Jesus está dizendo, vinde, receba de mim tudo que eu venci, me apoderei com autoridade e poder, e agora saia. E é interessante que a Bíblia fala, entrareis e saireis e achareis pastagens. Então as nossas pastagens, a nossa alimentação, o nosso renovar, o nosso crescimento, o nosso amadurecimento está exatamente no ato de sair de nós mesmos. Amém? Não é
formando calo no bumbum sentado. Não é aqui. É no movimento da tua vida espiritual, de alcançar o próximo. Daí eu fiquei pensando, próximo, pode ser um chinês lá na China, o teu próximo. Você vai ter que sair e ir lá perto dele para ser o próximo. Vocês estão entendendo? Nós temos que ser dinâmicos, ter um movimento de ouvir a Deus. Deus é que fala o que nós vamos fazer, para onde nós temos que ir, quando temos que ir, como. Eu me lembro no meu chamado, daí com 12 anos, né, eu me posicionei com Jesus e tal, daí recebi meu chamado e tal, e fiz lá as faculdades, o negócio, trabalhava na igreja, fiquei 11 anos trabalhando, treinava líderes, trabalhava na penitenciária, trabalhava numa escola de 2º grau, né, que eu dava aula, fazia discipulado lá também. Era bem dinâmica, trabalhava com congregação, era líder de jovens, aquelas coisas todas, né? Tava para casar, tava tudo certinho, né? E Deus disse assim, vamos bagunçar esse negócio aqui, porque você não me perguntou, começou a decidir aí. Então, gente, não tem nada a ver o nosso formato, nós formarmos o nosso mundo confortável. Não tem nada a ver. Quando chega o momento de Deus, né, levantar, Ele vai mexer as estruturas mesmo. E a última coisa que eu tive que entregar, que foi o meu namorado, no dia do aniversário dele, 17 de setembro. Que dia é hoje? Que dia é hoje? Amanhã. Gente, é domingo. Nossa, não sei se comemora. Comemora, tem que comer. Não. Mas aí que tá, quando todo mundo pergunta, o que você renunciou? Sinceramente, gente, hoje eu vendo minha vida espiritual e toda carreira, tudo, eu acho que só foi livramento. Não teve nada de renúncia. Eu era aquela de comprar com 4 salários mínimos um vestido. Foi livramento puro. Puro. Sério, gente. Então, o conformismo, aquela situação de a gente construir o mundo da gente bonitinho, tudo certinho, do jeitão, né? Tudo que a gente idealiza, assim, cuidado. Cuidado. Como é bom ouvir a Deus. E como é bom, muitas vezes, a gente entender que Ele está contrariando desejos infundáveis. Um monte de desejos nossos não tem nada a ver, não. Aquele Salmo 37 que fala, deleita-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do vosso coração, não tem nada a ver com assim, primeiro, não sabemos nem o que é deleitar-se do Senhor. Deleitar está ligado à questão da mãe amamentando o filho, dar leite. Então, imagine, eu tive 2 filhos, né? Eu sei como é maravilhoso o momento da amamentação. Esse momento ele está seguro, sendo alimentado, sentindo a gente bem perto, né? Ouvindo a voz, uma musiquinha da mãe, aquela coisa. Então, é o cerne, a consciência clara de o melhor lugar do mundo. Então, é nesse nível de intimidade com o Senhor que a gente deveria estar. Uma total dependência, sendo alimentado por Ele, sendo afagado por Ele, sendo ministrado profundamente por Ele. Nessa intimidade, sabe o que acontece? Quando a gente alcança essa intimidade, os nossos desejos serão os desejos dEle. Não serão desejos carnais, não serão desejos egoístas. Então, quando a gente cumprir os nossos desejos, exatamente vamos atingir lá o cerne da vontade de Deus. Né? Então, nós temos que entrar e sair.
E para nós entrarmos, eu queria só trabalhar, são várias coisas, né? Eu não gosto muito, eu sou professora, eu sou mestre, eu não sou muito de pregação. Até no meu curso de teologia, o meu professor falou assim, você nunca vai ser pregadora. Eu disse, amém. Não foi praga, não, era meu dom, é mestre mesmo. Então, eu gosto de dar aula, então é complicado, eu fico trazendo um monte de coisa que a gente podia gastar, assim, 300 horas para desenvolver, mas não dá tempo, né? Mas tudo bem, vamos lá. Tá. Então, quando nós falarmos sobre a questão da intimidade do Senhor, eu queria trabalhar 2 pontos, e esses 2 pontos eu trabalho aqui no livro, porque a palavra fala em Salmos 11:3, diz assim, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Tá? Então, se você destruir os fundamentos da tua vida espiritual, não tem remendo que resolva. Vocês estão entendendo? Não tem. É nos fundamentos que eu vou ter condição, ter plataforma para enxergar em volta, né, ter uma cosmovisão vinda de Deus. Olhar com os olhos dele as coisas. Para poder tomar as decisões certas, né? Então tá, 2 pontos básicos, importantes, inclusive, para que a sabedoria de Deus funcione na nossa vida. A primeira é amar a Deus sobre todas as coisas. Gente, é tão linda essa frase, inspiradora, mas, sinceramente, eu acho que menos vivida nesse planeta. Entende? Amar a Deus sobre todas as coisas. E daí vamos destrinchar, vamos lá para Lucas 20, Lucas, deixa eu ver o que é aqui, Lucas 10, 20, não, eu acho que Lucas 22, alguma coisa. Não, tá, Lucas 10, 27. Diz o seguinte, a isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Eu quero só dar uma destrinchadinha o que significa isso. Amar de todo o coração é você abandonar o mal, abandonar as influências de iniquidade na tua vida. Todo o mal existente na face da terra se divide em 3 grandes influências. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Né? Interessante que foram essas 3 áreas que Eva foi tentada. E também é interessante que antes de Jesus começar o seu ministério, ele vence a carne, vence o nosso eu, né? O eu, antes dele começar o ministério, lá no deserto, lembra? Ele venceu a concupiscência da carne, não permitindo que o inimigo o tentasse transformar as pedras em pães e suprir uma necessidade dele. Era uma necessidade real, não era? 40 dias e 40 noites sem comer. Uma necessidade real. Então, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, ele não fazer uso da deidade dele para chamar os anjos para protegê-lo se ele se precipitasse daquela altura, né? Então, a confiança, a concupiscência dos olhos, ela está sempre relacionada ao que é segurança para mim, né? A Bíblia fala muito isso, não são os cavalos, não são os carros que fazem nos vencermos as batalhas, mas é o Senhor, né? O Senhor dos exércitos, é Ele que nos dá a vitória. Então, onde está a nossa segurança? Essa concupiscência dos olhos. E a soberba da vida, nosso orgulho. Vocês não têm ideia como nós somos orgulhosos e como isso devasta a nossa vida. Né? Por isso eu tenho muitas coisas assim que eu fico questionando com Deus e tudo, mas bendito é o espinho da carne, viu, gente? Bendito é o espinho na carne, porque sempre nos ajuda a lembrar quem somos.
Isto é, nada em Deus. Sem Deus, não somos nada. Nós dependemos totalmente da presença dele, do amor dele, da graça dele, dessa misericórdia infinita que nos acorda todos os dias de manhã. Sabe o que essa misericórdia ela faz? Ela te desperta lá, não sei lá o teu despertador, como que é? Daí você acorda, abre os olhos e Deus está falando para você assim, eu creio que você pode me agradar essas 24 horas. Mesmo que no dia anterior você pisou na bola. Nós lá confessamos, por isso que a palavra fala do travesseiro ser a nosso tempo, né, de fazer um check-up, né? Daí Deus nos acorda com todo o potencial de acreditar que nós podemos agradá-lo às 24 horas. Então, nós dependemos plenamente dele em tudo, né? E amar sobre todo o coração é abandonar essa inclinação ao mal, à iniquidade. E você sabe como que nós podemos fazer isso? Porque é interessante, eu gosto muito, a palavra é tão rica, tão maravilhosa, que se por um acaso você chegar lá diante do trono de Deus e dizer que não deu tempo de ler tudo, já em Gênesis tem as respostas necessárias para você não ter pisado na bola. E Gênesis 4:7 nos dá a receita sensacional de como a gente se posicionar contra essa inclinação do mal. Né? Quando ele está conversando com Caim, antes do primeiro homicídio. E ele fala, né? Olha, que ele estava vendo pelo semblante de Caim, que ele estava começando a alimentar ciúme, né? Inveja e tudo mais, estava se abatendo a sua alma. E ele diz, olha, cuidado, o pecado está bem perto de você, né? E o desejo do teu coração é sempre contra você, mas a ti cumpre dominá-lo. É interessante que estava lá Deus e Caim, e Deus falando isso, ele não falou assim, a ti cumpre dominá-lo, Espírito Santo. Parece, né, por causa que as nossas orações são sempre assim, Espírito Santo, faz com que eu não pense mais na pornografia. Se tem alguém interessado que você seja puro, é Espírito Santo. O Espírito Santo está muito interessado, totalmente interessado que você seja puro. Por que não está funcionando, então? É porque você precisa dizer que ama o Senhor de todo o teu coração e vai dizer não para a pornografia, e mesmo que você sinta vontade. Amém? Amém. Porque os desejos, eles vão se tornar, os nossos sentimentos vão entrar em equilíbrio depois da tua obediência. Não é antes. Não sei se vocês estão entendendo. A gente não sente vontade de ser puro quando está sendo tentado. A gente vai obedecer porque ama o Senhor sobre todo o coração. Amém? Então você vai dizer não. Gente, essa é a proclamação, é proclamar que ama Jesus. É uma declaração de amor profunda, a obediência. Amém? Então, amar de todo o coração é ter domínio sobre o desejo. E isso Deus permitiu que nós tivéssemos. A gente podia dar uma aula de sentimentos controlados, aí tem várias coisas, mas os nossos sentimentos foram criados com liberdade, por isso que eles... A gente está assim. Mas em Cristo Jesus, dependendo do Espírito, eu posso dizer não, porque eu amo o Senhor sobre todo o meu coração, os desejos que Ele pode querer me tentar. Amém? Agora, eu posso amar e devo amar ao Senhor sobre toda a minha alma. E aqui está falando toda aquela região onde o Espírito Santo habita. É interessante, até a gente gosta de visualizar assim mais de Deus, né, como nós cantamos hoje. Mas o que significa realmente mais de Deus? Não sei, porque eu não fui... Você foi salvo por conta-gota, assim? A dispensação da presença de Jesus veio aos pouquinhos? Eu não. Quando Jesus entrou na minha vida, ele entrou
100%, aleluia! O Espírito Santo habita na minha vida 100%. Então, o que é mais de Jesus? O que é mais de Deus, então, agora? É menos de mim. É morrer para meu eu. Daí o Espírito tem o espaço que ele precisava, que é todo. Todo espaço é dele. Amém? Mas então, amar de toda a minha alma é fé, é confiança plena em tudo que representa esse sacrifício vivo de Jesus na minha vida. Amém? Libertação, cura, autoridade de vida. Então, confiar no Senhor. Gente, uma das coisas mais incríveis, mais terríveis, na verdade, no aconselhamento é porque as pessoas hoje, a frase que eu mais escuto é: eu não sei descansar. Por isso que estamos tudo com ansiedade, né? Depressão e etc, etc. Eu não sei descansar. E a palavra está: descansa no Senhor. Confia nele. Então, fé, confiança plena. Não dá tempo, né, gente, de contar os testemunhos, mas a nossa família vive constantemente nessa dependência. A gente sai de um desafio, nem sai de um, já está em outro e tudo. Mas não tem lugar mais seguro que é nos braços do Senhor. Não tem lugar mais seguro. Mesmo que você não consiga enxergar nada, e geralmente acontece isso, né? Não enxerga nada, a solução não está ali, não está lógico, nem óbvio. Quanto menos óbvio, mais chique é o negócio, porque Deus tem que ter a liberdade de fazer do jeitão dele, e ele é extremamente criativo. Extremamente criativo. Gente, depois do meu AVC, tudo, eu tive umas batalhas. Eu tive uma batalha, foi muito interessante. Eu cheguei em casa e eu senti como se um animal estivesse bufando aqui dentro no meu rosto, assim. Até o hálito terrível dele eu senti. Então veio um medo, assim. E normalmente eu não sou pessoa assim de ficar, sabe, me remoendo com autopiedade. Não é o meu departamento, mas eu fiquei com medo, literalmente. E quando eu senti medo, eu senti aquela voz, ouvi aquela voz assim, sabe aquele amigo sensacional? Ele falou assim: Denise, nem o mal te alcançará. Daí, puf, né? Aquela experiência passou, eu estava super felizinha. Então, de manhã eu fui meditar. Daí eu tive uma pergunta assim: Deus, me explica uma coisinha aqui. Um AVC hemorrágico para mim não é mal? O que é mal para mim? Sim, só foi uma dúvida, assim, eu queria que ele me explicasse. E eu escrevo isso também no livro, que a gente tem um problema muito sério, a gente não sabe nem o que é bom e o que é mal para nós. Não sei se você sabe. Deus, na sua infinita sabedoria, é capaz de transformar, permitir que algo, aos olhos humanos, terríveis, possa ser a chave para a gente se aproximar mais dele, não é verdade? E tem coisa melhor do que isso? Se aproximar mais de Deus? Não tem. Não tem nada nesse mundo. Mas tudo bem. Daí depois passaram-se alguns meses, acho que um ano, quase um ano e pouco, mais ou menos, eu tive uma convulsão mais forte. Uma convulsão sempre terrível, de paralisar todo o lado esquerdo e tudo, e fui para o hospital. Eles pensaram que era um outro AVC, depois descobriram que não foi um AVC, foi uma convulsão, mas tudo bem. Daí fiquei um mês tomando medicamento, e daí terminou aquele medicamento, o meu médico queria me ver. Daí ele disse assim, bom, ele fez... e foi interessante que naquela manhã tinham me pedido para dar aula sobre ansiedade. Tá, dei aula sobre ansiedade, de tarde fui lá no médico, eu e meu filho, daí
o médico fez um desenho do meu cérebro, começou a explicar as coisas, né? Daí ele disse assim, você vai ter que tomar esses 2 medicamentos para o resto da tua vida. E pensa assim, os medicamentos, assim, o Rivotril era o mais fraquinho. Ele disse assim, o Rivotril não é tão forte, mas você vai precisar de um outro mais forte. Eu nem peguei o nome, não queria nem saber. Daí ele disse assim, daí você vai ter que tomar assim para o resto da vida. E um pouco antes, né, de eu ir lá, eu orei, né? Eu sempre faço isso. Daí eu orei e disse, Deus, estou entregando aqui, né, o momento que eu vou ter lá com o médico, e Deus me fala aí o que vai acontecer e tal. Daí Deus me falou assim, primeira coisa, ele não vai responder o que você precisa saber. Eu disse, legal, né? Acho que eu nem vou. Mas tudo bem. Daí, e outra coisa, Deus me falou assim, basta a cada dia o seu mal. Gente, vocês não têm ideia o quanto eu estou entendendo o que significa isso. Mas tudo bem. Daí, fui lá no médico, tudo, né? Daí ele me explicou lá, fez lá o desenho, tudo explicando. Daí ele disse assim, não, porque eu disse assim, eu vou ter que tomar isso? É um antidepressivo, né? Daí eu disse assim, mas quem está depressivo aqui? Daí ele falou assim, não, ele sabe, né, que eu sou cristã, e ele sabe que eu não, né, já teve uma experiência comigo lá. Daí ele disse, não, entenda, porque depressão é fisiológico. Eu disse assim, a ansiedade é fisiológica. Eu disse assim, não é. Sinto lhe dizer. O senhor vai ter que reconceituar o que o senhor está querendo explicar, porque ansiedade não é fisiológica, não é fisiológica, não é reação fisiológica. Daí ele ficou me olhando assim, e eu olhando para ele. Daí ele mudou de assunto. Daí eu achei melhor, porque, né? Eu acho que meu filho pensou que eu ia subir no pescoço dele, mas eu fiquei calma. Mas tudo bem. Daí terminou lá a conversa, né? Daí ele me receitou e eu fui para casa. Eu voltei para casa, estava extremamente triste. Falei para o meu esposo, estou triste mesmo. Porque eu conheço pessoas, né, que depois das 7 horas da noite vai babando, e só no dia seguinte, em determinado horário, que ela volta, né? Sai do transe. Daí eu disse assim, meu Deus. Não, gente, a gente brinca tudo, mas isso é muito sério. Muito sério. Eu orei antes de deitar e falei o seguinte, Senhor, eu creio na tua vida abundante. Eu ensino sobre tua vida abundante. Eu quero vivê-la. Então, eu fiz um negócio lá com Deus. Eu disse assim, Deus, eu estou acertada aqui contigo, tá tudo 10. O Senhor pode me levar hoje. Eu até gostaria de conhecer meus netos, mas releva. Pode me levar hoje, porque eu não quero viver nenhum dia que não seja o potencial de plenitude que o Senhor tem para mim. E fui deitar. De manhã acordei. Sabe aquela criança que foi prometido para ela uma viagem sensacional, e daí quando ela acorda, porque tirar filho da cama é dose para leão, né? Mas quando tem interesse deles, é sensacional, né? Já viu? Eles já estão lá prontinho, lá na porta com as malas, né? Então eu estava assim. Imagine, fui deitar super triste e tudo, e eu acordei super motivada. Ai, a mil. Eu disse, nossa, o que aconteceu? Daí fui meditar. Daí fui lá na minha meditação, meu tempo. Aliás, gente, tem que ser a primeira coisa do dia. Não dá. Não tem como. Né? Ali, o Senhor destrincha tudo. Que vai acontecer, proteção, entendimento, discernimento, prevenção, né? Mas tudo bem, fui lá na palavra e eu tava lendo a Bíblia toda, né? Eu estava lendo, lembra que eu falei que eu escrevi o livro lendo toda a Bíblia? Então eu estava fazendo leitura sequencial. E a minha leitura naquele dia era 2 Crônicas e 16, sei lá, por aí. Daí eu cheguei e fui lá na leitura normal. Então o rei Asa contraiu uma doença grave
escolheu confiar nos médicos, próximo versículo, morreu. Eu falei para Deus assim, ó, não tá mais aqui quem falou. Daí eu tinha 4 comprimidos ainda, que eu estava tomando Gardenal, daquele 1 mês depois da coisa. Gardenal 2 por dia, e não estava quase nem fazendo efeito para mim. Daí eu tomei e tinha 4 comprimidos. Eu disse, e agora eu não posso ligar para o meu médico para perguntar como é que eu vou parar tudo, né? Não dá para explicar. Daí eu disse assim, Deus, me explica como que eu faço. Daí eu pensei, vou tomar 1 por dia e depois, né, fui. E daí eu fiz isso. Né? E faz aí uns 3 anos que não tomei nada. Mas, gente, olha aqui. Não vão fazer em casa, que nem aquelas coisas, sabe, recomendação de televisão, né? Não façam em casa, né? Então, é o seguinte, o que vocês têm que fazer em casa é ouvir a Deus. Só isso. Se Deus falar, você obedece. Se ele não falar, não tem que fazer nada, né? Tá? Então, entender que aqui não tem doutrina nenhuma não tome medicamentos. Não tem nada a ver. Mas o que eu quero falar é como a gente tem acesso a Deus de viver plenitude. Eu estava vendo, Davi era guerreiro, não é verdade? Um valente guerreiro. Ele não morreu em guerra. E a minha batalha é aqui, mente. Eu trabalho muito com essa questão, pensamento filosófico cristão. Então, eu não queria morrer em batalha, vocês estão entendendo? Não queria morrer em batalha. Essa é a minha arma. O inimigo sabe disso, né? Então, tem todas essas coisas que precisam ser pensadas, né? Mas eu queria deixar esse testemunho da questão de a gente confiar plenamente no Senhor. Confiar. Né? Não é fácil. Imagine, a minha família ficou desesperada, meus amigos, os crentes em Cristo Jesus, desesperados porque eu não ia tomar o medicamento. Você sabe que muitas vezes a gente se dobra, a ciência se torna um Deus mais forte do que a voz do nosso Senhor. É complicado. Mas eu senti isso na pele. E o mais incrível, que eu tive que confiar no Senhor e obedecer em fé todos os dias. Sabe por quê? Se basta cada dia o seu mal, né? Que eu falo. Mas porque eu tinha 4 sintomas. Eu tinha problema de coordenação, problema de memória recente. Eu tinha problema de dislexia e também a taquicardia. E daí eu fiquei durante 3 meses com esses sintomas doidos, assim. Então, toda manhã, e ninguém sabia disso, mas toda manhã eu dizia, Senhor, eu creio na Tua palavra. Senhor, eu creio na Tua palavra. Então, uma coisa que eu quero que vocês entendam, a palavra de Deus, a verdade, ela é mais real do que qualquer coisa que eu possa tocar. Vocês estão entendendo? É interessante que todas as coisas vão passar. Mas as palavras do Senhor nunca mais vão passar. Elas são eternas. Elas que geraram aquilo que nós podemos tocar, né? Então, se tem alguma coisa que você tem que confiar, são nas palavras do Senhor. Confiar. Então, amar de toda a alma é você lançar-se plenamente em confiança nessa verdade, amém? Amém. Amar ao Senhor de todo o teu entendimento é permitir que a palavra de Deus renove a tua mente. Não sei se você sabe, mas você está sendo invadido tua mente de um monte de informação. Todo o tempo. Internet, teus papos, né, com as pessoas, com seus familiares. Então, nossa mente está sempre abrigando conceitos. E esses conceitos vão se transformando
em forma de crer. Eu vou criando crenças. Vocês estão entendendo? E eu sou o que eu creio, não o que eu sei. Vocês estão entendendo também? A gente pode saber um monte de coisa, mas não acreditar. Basta pensar quantas vezes você veio aqui já, quantos anos você participa do culto, quantas vezes você já ouviu a palavra, quantas vezes você já leu a palavra, e lá nos momentos de decisão, de importância, você não toma a postura que condiz com aquela verdade. É porque eu sou o que eu creio. E nós recebemos muita informação, sofismas, e que vamos criando crenças erradas. Isso é meio perigoso mesmo. Meio não. Totalmente perigoso. Né? Então, o que vai fazer com que a gente renove a nossa mente? Tenha poder para transformar, né, toda esse sofisma. Porque, deixa eu fazer um pli-pli aqui para vocês. Ó, 99% de verdade não é verdade. Isso é dose, né? Eu quase tive um troço quando eu descobri isso aqui. Sabe por quê? Deus não negocia com nenhum por cento. Ele não precisa da distorção. Ele não precisa do engano. Ele não precisa do sofisma para revelar sua verdade. Vocês estão entendendo? Nunca o sofisma e a mentira, o engano revela a verdade. Nunca. Porque nada começa com a dúvida. A verdade, ela começa com a fé. A fé, ela concretiza a verdade em nossas vidas. A dúvida foi o primeiro processo da tentação. Quando Eva começou a duvidar do amor, do caráter, da bondade de Deus. Ali começou todo um processo de distorção da verdade. Então, gente, como nós temos um Deus que não negocia nada com o engano e com mentira, nós precisamos ser renovados pela palavra todo momento, todo dia. Não é aquela coisa assim, tem que bater o cartão, né? Tal. Não é isso. Você precisa, é a tua respiração, é o teu oxigênio. E a tua mente precisa se renovar nessa palavra. Amém? Amar de todo o coração, amar de todo o entendimento, então é permitir que essa verdade seja viva na tua mente, gerando então crenças bíblicas. E amar de toda força significa tua obediência, comportamento, respostas, que é o temor do Senhor. Esse temor do Senhor, essa obediência tem que estar em tudo que você vê, em tudo que você ouve, em tudo que você fala, em tudo que você faz. Se você notar, na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, só tem mandamentos em tudo que você ouve, tudo que você vê, tudo que você fala, tudo que você faz, não tudo que sente. Por isso que nós falamos do sentimento ser criado em liberdade, né? Tanto que Paulo fala, irai-vos, mas não pequeis, né? Então, por isso que você não vai fazer só quando tem vontade. Olha que legal, gente. Você não precisa ir para a palavra quando você tem vontade. Você tem que ir porque você ama o Senhor e a sua palavra. E você vai até a palavra e você vai ganhar dessa palavra. Depois o teu querer e o teu emocional vai ser ajustado. Né? Então, é muito interessante porque se você viver por sentimentos, você não vai até a palavra, você não vem até a igreja, você não serve, você não abençoa, você não se dá. Porque a nossa vontade é sempre para mim, meu, comigo, só, né? É só em relação a mim. Então, eu nem sei o horário e também não sabia nem quanto tempo eu tinha, mas eu creio que eu já esteja esgotando. Mas o que eu falei de entrar é isso. Amar de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, de todo o meu coração e de toda a minha força. Amém? Me afastar do mal, confiar plenamente, ter fé no Senhor, renovar a minha mente pela verdade e obedecer. Obediência total, imediata e com alegria. Só, tá?
O resto, total, imediata, com alegria. Esse é o temor do Senhor. Então, isso vai fazer com que eu entre em intimidade plena. E o Senhor fala, então, que eu devo sair. Quando o crente não quer sair, eu chamo de purgatório de crente. Purgatório de crente é que nem sala de espera de oculista. Né? Sei lá, eu lembrei de oculista porque eu tinha que ir muito, né, quando eu era pequena, e tinha uma musiquinha de fundo, assim, parecia um mosquito, e aquela coisa, ele demorava muito, eu ficava horas lá, numa passividade, numa canseira. Às vezes a nossa vida espiritual está assim. Estamos passivos, tudo é cansativo, buscar a palavra é cansativo, né? Só vou no tranco, só quando as pessoas, né, me empurram. Então, está lá no purgatório. Entrou e não sai. Mas eu tenho que entrar na intimidade com o Senhor e sair. E sair de mim mesmo. Sair de mim mesmo. As pastagens, o meu alimento está lá quando eu me doar. Eu me lembro, a gente estava no Rio de Janeiro e a gente fazia evangelismo no carnaval e era aquele evangelismo pauleira, né? Eram 5 noites assim, doidas, acontecia de tudo. Tinha assassinato perto de nós, acontecia assim, tudo que vocês possam imaginar. E daí dava uma doraiada antes da gente sair do impacto, né, para o impacto, dava dor de cabeça, enxaqueca, dava umas tosse, umas dor, não sei o quê, umas gripe que apareciam, umas virose, né, e dava tudo aquilo antes. E daí, graças a Deus, o nosso líder falava assim, pois é, mas nós vamos. Então tá, então nós vamos. Daí, o que acontecia? A gente chegava lá, estava tudo bichado, né? Começava a ver aquelas pessoas com os olhos de Deus, não eram prostitutas, eram mulheres ali que poderiam estar, sabe, em vitória, em Cristo Jesus, servindo. Eram homens ali que tinham, né, condições de estar liderando e tudo mais, olhar com olhos de Deus para aquelas pessoas. Então, quando a gente via aquelas pessoas e ia lá falar do amor de Deus, quando a gente via, não tinha mais dor nenhuma. E a gente acabava vendo que a gente estava ganhando mais do que eles ali. Porque Deus, sabe, derramava graça. A gente via milagres acontecendo. Né? Uma vez nós estávamos orando por um travesti, daí foi saindo tanto demônio, tudo. E eram 2 presbiterianos fazendo isso. Então, vocês imaginam, então, nós lá, e saía um, e saía outro, e saía outro, e tal. Quando estava, né, feita limpa lá, o cara era travesti mesmo, era tudo aquela coisa assim, complicada. Daí, o cara olhou para nós com voz de homem mesmo. Vocês têm uma roupa para mim? Eu creio nesse Deus, vocês estão entendendo? Então, esse Senhor, ele faz com que a gente entre, mas saia. Além da fronteira do para mim, comigo. O que Deus tem para mim hoje? Não é isso? Culto. O que é culto? É vir oferecer tudo de nós, né? Honra, glória, adoração, agradecimento constante por tudo que o Senhor faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Vocês estão entendendo? Todos os dias. O Senhor tem sido gracioso, então a gente vem no culto com os irmãos para oferecer ao Senhor toda a honra, toda a gratidão por Ele, né, ser tão fiel para conosco, né? E eu queria terminar, então, nosso tempo, com Efésios também. Vamos lá para Efésios. Efésios 2:10. E diz o seguinte: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O Senhor já preparou tudo. Amém? Preparou tudo. Por isso que Ele nos fez apropriados para cumprir o que Ele tem para nós. E, gente, não é pouco, não.
E eu não estou falando ministérios com neon lá, aceso o teu nome, lá não é nada disso. Aliás, meus temas nunca são ibope, né? Porque é morrer, né, em Cristo, caminho da morte do eu, né? Imagina, por assim, não vai ninguém, nem campanha de grátis, não tem. Então, não é isso. Mas é que cada um de vocês foram desenhados para cumprir um propósito nessa cidade. Vocês já pensaram o número que nós temos aqui de potencial, de dons, talentos, a universidade que você está fazendo, os empregos que vocês têm, o potencial que vocês têm de permitir que o teu emprego seja ali o campo missionário, amém? É um campo missionário que vocês têm ali. Para vocês exercerem justiça, né? Apresentarem o amor de Deus em cada atitude, em cada ideia criativa ali na tua profissão, né? Então, transformar essa cidade. Nós temos aqui nessa sala um potencial incrível. Você já viu que com números, com Deus, não é, né? Tem nada a ver. Ele é capaz de uma pessoa ele fazer horrores. Então permita que Deus faça assim, coisas tremendas mesmo através de vocês, aonde vocês estiverem. Mas estejam abertos para Deus levar vocês para qualquer lugar. Porque eu sei que todo o potencial que vocês têm de profissão, tudo, não é para só servir a nossa nação. Pode ser para servir outras nações também. Amém? É o Deus que criou todas as coisas, é o Senhor das nações. E essa questão de finanças, tudo é uma coisa muito doida, né? Eu me lembro, eu saí para missões, fiquei 2 anos sem sustento, foi uma loucura, assim. Deus provando, né? Deus prova tudo, né? Muito joia. Depois a gente acha que é joia depois, né? Mas quando tá passando... Mas daí foram 2 anos, assim, e meu irmão, que tinha chamado missionário e não saiu, até hoje está engatado lá o negócio. Mas ele chegou e falou para mim assim, ele me viu nas férias, eu abrindo a geladeira, ele disse, aproveita aí, pega um iogurte, quem sabe você nunca mais tenha. Eu fiquei assim, olhando para a geladeira e ele estava de costas, eu estava de costas, daí eu disse assim, ó, ele não está me ofendendo, ele está ofendendo aquele que prometeu cuidar de mim, então eu não vou nem falar nada. Deixa ele tratar com o autor da ideia, né? Então tá. Passou 5 anos. Só 5 anos. Eu estava no aniversário lá em casa e daí eu olhei a geladeira lá e eu lembrei. Eu disse, você lembra que você falou aquilo para mim? Do iogurte? Pois é. Você sabe que eu comi iogurte em 5 países sem precisar importá-los? Isso em 5 anos, né? Quase 30 países eu conheço. Eu não comi iogurte em todos eles, mas deu para estar lá. Esse é o nosso Deus. Aliás, nunca tem o bolso, porque nunca tem nada. A gente nunca tem nada e sempre tudo pode fazer. Amém? Vamos avançar além das fronteiras do nosso egocentrismo, amém? Esse mundo que nós desenhamos que tem a ver só com a gente, isso é morte, isso é destruição, isso não é realização. Deus quer que você experimente a plenitude. Quando você se doar, assim como Ele sempre mostrou como fazer, não é? Jesus sempre mostrou. Na sua estada aqui na terra, Ele sempre mostrou isso e tem ensinado para a gente se doar. Vamos superar essa fronteira para que depois todas as outras sejam superadas em nome de Jesus. E eu gostaria que o pastor pudesse orar por nós sobre essa questão. Maravilha, você pode ficar de pé? Nós vamos orar ao Senhor. Você
Pode fechar os seus olhos. Meu Deus, nós queremos nesta noite louvar o Senhor por esta oportunidade. Estamos aqui, Senhor, quebrados no nosso coração. E a nossa oração, a oração da equipe, a oração do Jimmy, da Fabrícia, a oração dos pastores, ela já começou a ser atendida nesta noite. Quer mudar, Senhor, os nossos conceitos, é mudar nosso coração, é mudar muitas coisas quando se refere a entregar-se ao Senhor para missões, para a obra missionária, para o chamado que o Senhor tem para cada um de nós. Como a tua serva disse, nós somos feitura do Senhor. E aquilo que está dentro de nós foi o Senhor que colocou para que possamos executar a obra que o Senhor tem para nós. Deus, nós te louvamos por esse tempo, por esta palavra, por esse maná que o Senhor derramou aqui para nós. Senhor, e nós ainda estamos querendo pegar tantas informações, tanta coisa extraordinária, e pedimos que o Senhor possa nos abençoar. Pedimos que o Senhor não deixe escapar, que nós tenhamos, como a tua serva disse, a atitude, o desejo, Senhor, a ação de não deixar escapar aquilo que foi ministrado a nós nesta noite. Senhor, ajuda-nos, e nós queremos que o Senhor nos ajude a ter a decisão, a ter a atitude, a o querer. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus, nos abençoe nesses dias, abençoe amanhã à noite, amanhã tem as oficinas à tarde. Senhor, e nós queremos estar aqui para crescer mais, aprender mais. À noite nós temos o culto, queremos estar aqui, porque quando nós queremos agir, uma boa palavra sempre nos motiva a agir. É o que nós queremos, Senhor, nesta noite, e te oramos em nome de Jesus. Queridos, nós já vamos terminar. Me dá um livro aí, fazendo um favor. Quanto que é o livro? O livro Atingindo o Alvo, R$30. Vai estar, onde estão os livros? Estão todos aqui? Está por aqui. Tá por aqui. Mas podia algum obreiro, algum diácono pegar aqui, por gentileza, colocar lá para exposição. É só na grana, né? Não tem maquininha missionária, né? Não tem maquininha missionária, então só na grana. Então você, se você não veio preparado hoje, você pede para anotar um para você, você não vai levar, só leva com o dinheiro. Viu, diácono? Só com o dinheiro. Aí amanhã você pega. Tinha uma pessoa querendo já porque precisava ir embora, mas vai estar ali exposto R$30 este livro, ok? E amanhã nós estaremos aqui às 14 horas, às 14h30 nós começaremos as nossas oficinas. Então você chega aqui às 14 para a gente poder fazer um bom tempo de louvor, um bom tempo de adoração. Jimmy, Fabrícia, pastor, algum outro recado? Amém? Vamos orar? Amém, querido? Vamos orar esta noite, Fabrícia? Lá fora tem um mocotão, uma rabada, buchada, um monte de coisa. Tem um monte de coisa para você comer lá, querido. Vai lá, alimente-se, e esse dinheiro é todo revertido aqui para a nossa conferência missionária. Amém? Obrigado, Deus, mais uma vez. Leva o nosso povo, os nossos visitantes, nossos amigos em paz, guardados pela poderosa mão do Senhor. Que o amor do Senhor, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito te acompanhem, querido, e te dê uma noite de tranquilidade, e Deus possa fazer você sonhar com tudo que foi ministrado aqui nesta noite. Vai na paz, que o Senhor te acompanhe. Amém.